Olá, internauta, seja bem-vindo ao portal de notícias CPD News. Que bom que você clicou neste vídeo. Hoje nós vamos tratar de uma temática super relevante, que é a obra missionária em toda a terra. O meu convidado é o pastor Virgínio de Carvalho Neto, presidente da Assembleia de Deus em Sergipe, homem que teve uma larga experiência em obra missionária, não só na África, mas também em vários países onde o evangelho é extremamente perseguido. Pastor Virgínio, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, é uma satisfação muito grande poder hoje participar do programa. E eu gostaria de saber o que o senhor entende por missões. Missões cristãs é a gente levar Cristo àqueles que não conhecem. Missões, para mim, é a vida, porque quando nós levamos missão como a meta, eu acredito que nós tanto vivemos como também ajudamos os outros a viver. Existe Pentecoste sem missões e missões sem Pentecostes? Digamos assim, existem missões e missões. Esta missão que nós fazemos é uma missão que tem que ter Pentecoste. Eu acho que o avivamento pentecostal ele não pode subsistir se não houver uma meta missionária. Agora, quando a gente vai para a Bíblia, no livro de Atos, capítulo número 8, versículo de número 5, nós vemos ali Filipe preocupado em ganhar os samaritanos. Na verdade, ali não tinha ninguém preparado, ninguém organizado, ninguém formado, mas tinham pessoas com desejo de ganhar outros. Isso. Esse texto da Bíblia, essa passagem da Bíblia, de certa forma não é um estímulo para que todos os cristãos de toda a terra se envolvam com missões? É claro, eu acredito, por isso que eu acredito muito naquilo que nós fazemos, porque nós, a Assembleia de Deus, desde o princípio, nós não fomos criados como uma organização, e sim como um movimento. E este movimento é o movimento missionário, é o movimento pentecostal. E quando nós nos preocupamos muito em termos que nos prepararmos para fazer a missão, às vezes a gente deixa de fazer o óbvio. Às vezes fica muito perdido aí. Perdido. Então aquilo que é natural, que deve ser feito com naturalidade, a gente começa a fazer com certas estratégias, e essas estratégias nem sempre elas nos levam a bom termo. Mas elas são importantes, as estratégias. São importantes, porém, quando ela flui e não quando nós criamos. Na sua opinião, pastor, a morte de Estevão potencializou a obra missionária na igreja primitiva? Não tenha dúvida, eu creio que este fato, ele nos estimula, inclusive, a não olharmos as dificuldades e que a gente possa, então, estarmos pronto para ir até o final, custe o que custe. O senhor está disposto a ir até o final, custe o que custar? Mas é claro, desde os meus 20 anos de idade que eu tomei essa decisão. Por falar nisso, pastor Virgínio, como é que foi o senhor despertar para o campo missionário, para a obra missionária, para o envolvimento com ganhar outras pessoas, outros povos, de outras línguas? Na realidade, eu tinha um desejo ardente do trabalho evangelístico. E desde a minha infância que eu gostei muito de pregar nas feiras livre e de porta em porta e etc. E quando, na minha adolescência, eu li aquele livro A Voz dos Mártires, e aí para mim foi um despertamento muito forte de que todo sacrifício é válido em favor das almas perdidas. Nesse sentido, pastor, como é que o senhor vê a relação entre consagração pessoal de um cristão e a efetividade no trabalho de evangelização e mesmo na obra missionária? Olha, eu acho que elas se completam. Eu creio que todos nós que nos consagramos à missão, então nós temos essa outra parte também, não é? Então eu acho que isso são coisas que se completam. Tudo junta-se os três. Agora, em relação à devoção pessoal, né? A vida de oração, de dedicação pessoal no dia a dia. Sim. Como é que o senhor vê isso e como é que o senhor se consagra? Olha, sem ela, nós não podemos nada fazer. Mas essa consagração não significa que você tem que ficar trancado dentro de um quarto. Não é? Você pode ter uma vida consagrada a Deus, significa separada para Deus, você sendo alimentado da palavra, falando sempre com Deus, vivendo uma vida em espírito, vivendo em oração, e por isso que eu também tenho uma coisa que eu gosto muito de acentuar, de pontuar, melhor dizendo, é que é muito importante quando o missionário ele é enviado por uma igreja, porque vem a convicção de que tem um povo que está sustentando ele também para que ele tenha uma vida consagrada. Então, o senso de responsabilidade é fundamental para que o obreiro possa produzir frutos onde quer que ele esteja. Exatamente. Nos meus momentos mais difíceis do campo missionário, quando eu quase perdi minhas forças,
e a coragem, então naquele momento eu tinha aquela convicção, tem alguém orando por mim. Isso é realmente um combustível que vai ajudar profundamente na hora da angústia, da crise, do sentimento de frustração por não ver imediatamente os frutos acontecendo. Então este foi um grande segredo que me manteve de pé até hoje. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo em que as pregações são antropocêntricas e que a igreja fica muitas vezes refém de certos discursos que não condizem com o verdadeiro evangelho. O que a igreja precisa fazer para ficar no foco? Eu gostaria que o senhor respondesse isso, mas depois do nosso intervalo comercial. Espero que você esteja gostando desta entrevista e sendo abençoado. Já já voltamos com o CPD News. Muito bem, estamos de volta com o CPD News. Hoje conversando com o pastor Virgínio de Carvalho Neto, presidente da Assembleia de Deus no estado do Sergipe, aqui no Nordeste brasileiro. Homem que tem experiência de longa data em missões. Pastor, em tempos de evangelho antropocêntrico, o que fazer para não perder o foco do interesse do reino de Deus na obra missionária? É acreditar que Jesus volta, que ele vem buscar a sua igreja. Que isto é que muitas pessoas têm perdido este foco. Então ele prega todos os tipos de doutrina, mas esquece de lembrar que nós não nos preparamos para viver aqui eternamente, mas que Jesus tem um lugar preparado para nós. Maravilha! Uma mensagem talvez bem diferente daquilo que se ouve a cada dia. Com certeza. Mas é esta mensagem que eu creio que temos que deixar fluir dentro de nós para que a gente não perca o rumo. Parece que a palavra sensibilidade é essencial para a efetividade na obra missionária. O senhor concorda com isso? É interessante que quando a gente fala da obra missionária, a gente esquece todas essas crises, todas essas discussões, que eu chamo de discussões vãs, que levam a perca de tempo, e a gente foca somente na salvação do homem e aquela preparação para poder viver eternamente com o Senhor. E o senhor tem provado dessa experiência, né? Isso, é tanto que nós não nos apegamos à questão denominacional, a uma questão assim de grupos, de siglas. Não, nós vivemos uma vida que nos leva ao verdadeiro cristianismo. Tanto que se nós fôssemos pensar em siglas ou em denominações, talvez não podíamos fazer nenhum trabalho no exterior, porque inclusive a Assembleia de Deus nem na Suécia existe. É verdade, a Suécia é praticamente batista. Exatamente, é a nossa igreja mãe. Então existem as igrejas pentecostais, mas não com o nome Assembleia de Deus. Agora, pastor, o pastor Antônio Gilberto certa vez disse que se o fogo não pega na lenha, o problema não é do fogo, é da lenha. Sim. O senhor concorda com isso? Olha, eu concordo plenamente. Por isso que nós temos que nos mantermos juntos, porque a lenha, para que ela também possa fazer alguma coisa, ela precisa estar junto, não é? Eu sou do tempo que se cozinhou a lenha e nunca se viu um tição separado do outro para cozinhar uma panela. Então, para se cozinhar, tem que colocar todos juntinhos e lá coloca um pouquinho de fogo e vai fluindo. E o fogo fica e aquece. Aquece até preparar o bom alimento. E purifica também. E purifica, claro. Ela esteriliza a água e tudo. Como é que o senhor vê a relação entre evangelho e a responsabilidade social?
São coisas que funcionam junto, porque nós olhamos a evangelização não apenas como uma ocupação do espírito separado, mas nós temos sempre que pensar que o ser humano é espírito, alma e corpo. Então as obrigações sociais, ela vem justamente corroborar para que o nosso espírito permaneça feliz, porque você sabe que um corpo não pode estar bem se a alma estar abatida. E o que é que nós fazemos? Nós procuramos alimentar a alma. Então, mas com isso não significa que uma alma alimentada, um espírito vivificado, que a pessoa vai ficar passando necessidade sem comer, por exemplo, ou sem ter o que vestir, ou sem um medicamento no momento da doença. Porque também o medicamento é algo favorecido, que Deus tem abençoado através da ciência, para que nós possamos então sanar a dor dos sofredores. Então, na obra missionária, nós juntamos essas três coisas e para nós é tão necessário acreditar nisto como acreditar na existência do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, parece que é fundamental, né, experimentar que a fé com obras, né, é o que realmente é o combustível para que se faça a obra de Deus. Não tenha dúvida. Porque a fé sem obras é morta. Ela é morta, a Bíblia nos ensina assim. Então, por isso como é que nós podemos manifestar as nossas obras? Através do social. E é isto que nós procuramos atender. Uhum. Mas isso não quer dizer que o evangelho é um evangelho somente social, né? Não, também não existe o social sem evangelho, porque o social sem evangelho também se torna uma questão para a glória do homem e não para a glória de Deus. Certo? Então, tanto o evangelho precisa do social, como o social precisa do evangelho para que a existência de uma vida espiritual aconteça. O evangelho tem implicações sociais e políticas. Como é que o senhor vê isso? É verdade, a política, a família e a igreja são três coisas que andam juntos também. Então vejamos que sempre estamos colocando três aspectos que não podemos separar. Então, a igreja, a família, a política, ou seja, o Estado, então são três organizações que vivem, são três coisas que vivem junto, em conjunto. E nós não podemos separar uma da outra. Então, mas temos que não nos limitarmos a uma só e nem tampouco querer dar mais importância daquilo que nos parece favorecer. Nós temos que procurar sempre pontuar naquilo que favorece o lado espiritual do ser humano. Então a política é necessário que ela exista e que a igreja possa influenciar na política. Porque a política é o combustível da humanidade, é o Estado, e nós não vivemos à parte. Nós não somos do mundo, mas vivemos do mundo. E por isso temos responsabilidades com esse mundo também, né? Exatamente. Como é que o senhor vê a missiologia na perspectiva pentecostal? Olha, eu vejo ela como o essencial. Eu acho que missões, ela é levada pela força do pentecostalismo. Aí você pode perguntar assim, mas existe aqueles que fazem missões sem isto? Na realidade, todos têm uma influência espiritual. Ele possa ser que ele não deixe transbordar esse lado espiritual dele. Ele tenta controlar, que é viável, é possível. O homem pode controlar a ação do espírito, mas já nós, os pentecostais, nós gostamos de deixar que o espírito nos controle. Então é isso que faz a diferença. Mas todos que fazem missão, ele tem um espírito voltado para aquilo que ele foi comissionado. O senhor considera eficiente o processo de formação dos missionários no Brasil? Eu quero essa resposta no próximo bloco. E eu agradeço a você por estar aqui no CPD News. Fique conosco, nós já voltamos logo após um breve intervalo comercial.
2 de fevereiro de 2016. Um dia em que juntos iremos interceder em oração e jejum pelo futuro de nossa nação. Clamor pelo Brasil. Participe e mobilize a sua família e a sua igreja. Clamor pelo Brasil. Realização CGADB. Apoio CPAD. De volta estamos com o CPAD News, hoje tratando de missiologia com o pastor Virgínio de Carvalho Neto, presidente da Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Pastor Virgínio, o senhor considera que a formação missiológica dos brasileiros seja eficiente? Eu acredito que eficiência em nenhum processo de formação missionária no mundo existe. A formação missionária é uma colaboração para que cada um possa fazer o seu melhor. Todavia, vai variar época por época. Do contrário, cada missionário tem que estar sempre fazendo uma reciclagem a cada 2, 3 anos, porque nós sabemos que o mundo está progredindo assim muito aceleradamente. Depois da existência da informática, meu Deus, que nós começamos a época da globalização. Então, se for pensar numa reciclagem missionária, terá que ser praticamente anual. Então, por isso ela é importante, mas ela não é que ela tenha que ser de uma forma ou de outra. Mas eu vejo da seguinte forma: o Brasil é um celeiro e tem formado pessoas para cada tipo de povo no mundo. Então eu não critico um tipo de formação nem outro tipo de formação, porque da maneira como você preparar uma equipe, esta equipe vai ser útil em alguma parte do mundo. E certamente vai dar resultado com as suas características singulares, né? Perfeito, perfeito. Por isso que é muito importante que nós temos diferentes formas de formação e inclusive na Assembleia de Deus tem diferentes formas de enviar os missionários. Nesse sentido, a Assembleia de Deus é uma colcha de retalhos, né? Porque cada igreja local, cada grupo tem a sua secretaria de missões, o seu missionário, e não tem assim uma centralização. Isso, e é isso que faz a diferença. Porque na obra de Deus, essa descentralização é o que favorece. Nós deixamos de ser uma organização para sermos um movimento. E é interessante que os evangélicos da Assembleia de Deus, que passam a participar de uma organização, de um centro de formação, que são enviados por agências, sempre são elogiados. Eles fazem também a diferença, porque antes de ser preparado pela agência, ele já foi preparado pela escola dominical e aprendeu a consagrar a sua vida no círculo de oração. Por falar em escola dominical, deixa eu ver com bons olhos a escola dominical se voltando para missões, né? Não tenha dúvida. Eu sempre, como pastor, sempre que eu prego, eu gosto de pontuar isto. E eu digo, a melhor formação que eu tenho foi a escola dominical. E o que me levou a saber consagrar a vida foi o círculo de oração. E por isso aqui no nosso estado, nós procuramos dar o máximo de importância dentro de uma metodologia regional. E eu gostaria de saber como é que está organizada a Assembleia de Deus aqui no Sergipe, no que diz respeito a missões. Olha, aqui em Sergipe nós fazemos o trabalho de missões de uma forma bem espontânea e bem voluntária. Então, por exemplo, todo esse trabalho que nós mantemos no exterior é um trabalho que, do lado econômico, é de acordo com aquilo que cada pastor, ele decide ele mesmo, ou ele tem o desejo de colaborar. Então, através da igreja que ele pastoreia, então ele traz essa colaboração para o Caixa de Missões, que é um caixa que não é o caixa da igreja. Então, nós não usamos o dinheiro das dízimos e ofertas da igreja para este fim de missões. São ofertas bem específicas para a obra missionária. Então nós temos sócios de missões, que é aqueles que colaboram mensalmente através de um pequeno carnê, e assim Deus tem nos dado o necessário. E tem acontecido? E tem acontecido. E aqui inclusive em Sergipe, nós agora iniciamos uma meta que cada sócio, cada um que contribui para a missão, ele vai ganhar trimestralmente uma lição da escola dominical. Como é que é esse projeto? É um projeto que Deus colocou em nosso coração para que
mesmo aqueles que às vezes não têm a oportunidade de ir à escola dominical, mas que ele possa acompanhar os ensinos bíblicos, o ensino básico, porque, como eu sempre disse, a escola dominical é a escola de preparação para sermos um bom cristão. Então, mesmo se alguém não tem tempo porque trabalha, os seus horários não correspondem, mas ele vai receber a sua lição de escola dominical, inclusive para ajudar no culto doméstico. Então a escola dominical ela tem uma serventia também na família. Sim, com certeza. Com certeza, se a família não for sólida, nós não podemos fazer a obra missionária, não é? Tudo começa no fundamento. Sim, por isso que é a nossa preocupação. A família tem que estar sólida para que possamos fazer o trabalho de evangelismo ao lado missionário e que tenhamos também um Estado abençoado por Deus. Isto é, os nossos políticos, nós os políticos, sejamos abençoados por Deus. Nesse sentido, o senhor acha que os pastores precisam se preocupar mais com a família? Eu entendo que os pastores, eles têm se preocupado, mas precisam dedicar-se um pouco mais à família, não somente ensinando, mas mostrando o exemplo na sua própria casa. Muito bem, isso é importante, É né? muito importante, porque muitas vezes nós pastores, nós ocupamos muito nosso tempo ensinando em vários lugares, ministrando sobre a família e não temos tempo para a nossa própria família. Colocamos também programações muito intensas na igreja, onde nós tiramos a família da sua convivência. E eu creio que a programação na igreja também deverá ter uma adequação para que a família tenha o seu momento. Muito bem, pastor Virgínio, nós estamos conversando sobre esses assuntos tão abençoados, mas eu gostaria também de saber sobre a missão, né, Reviver, que completa 15 anos. Isso, a missão Reviver é o seguinte, há 15 anos atrás, Deus colocou no meu coração, porque eu estava questionando com Deus se eu deveria voltar para o campo de missões ou continuar na presidência aqui no estado de Sergipe. E neste momento, Deus colocou no meu coração que se eu voltando para o campo de missões, para ser pastor de uma igreja lá na África ou em qualquer outra parte, eu seria apenas mais um pastor em uma igreja. E Deus colocou no meu coração que eu, continuando aqui em Sergipe, eu poderia ser útil a vários líderes. Então, como eu, no início do ano 74, eu comecei a trabalhar mais voltado aos países do comunismo, que estavam dominados pelo comunismo, Deus colocou em meu coração de me preocupar mais pelos líderes, porque eu ganhando um líder comunitário, eu estaria ganhando uma comunidade. Então, esta mesma visão veio à tona para mim. Então, agora de uma forma diferente, em vez de eu ir à procura dos líderes religiosos, seja do muçulmano, não importa, então eu vou à procura dos líderes que foram enviados por Deus e pelas suas igrejas e que muitas vezes se sentem só. E eu tenho a experiência do que é a solidão. E esses países onde vivem em conflito, a dificuldade de um missionário encontrar um outro missionário. E, inclusive, até de saber que existe um outro missionário em qual região daquele país. Então, nós trabalhamos mais em cima disso, unificando, colocando os missionários juntos e dando aquele apoio para que eles possam ser úteis uns aos outros nos momentos difíceis. O fato do senhor ter formação em psicologia, o fato do senhor ter postulado lá uma cadeira no Senado, né, como suplente, lhe ajuda nesse ministério? Sim, tem sido bastante útil. Inclusive, eu não vou negar que o meu objetivo dentro dessa questão política é aqui que eu discuti isso com o partido, com todos os líderes políticos, e eles sabem que o nosso objetivo é justamente dar este apoio aos nossos missionários brasileiros. E é interessante que no Senado existe um espaço lá que não é ocupado até hoje, que é de uma comissão que deveria se ocupar dos brasileiros no exterior. E esta comissão, ela deixa de funcionar. Então, como não existe a comissão, mas eu tenho a minha missão, que é justamente de socorrer os brasileiros nos países, como nós temos a força diplomática, então nós podemos atuar de uma forma mais direta. Ok, agora no Reviver o senhor começou em países comunistas e agora o senhor está em países muçulmanos.
Perfeito. Né? Como é que foi essa mudança de paradigma? É aquela questão, os países comunistas, hoje nós temos muitos líderes que trabalham dentro dos países comunistas, nós temos igrejas que é tida como clandestinas, é um número incontável, por mais que queiramos dar relatório, mas nós não conseguimos, porque aqueles que estão na igreja secreta, eles também não se revelam. Então existem muitos anônimos. E eu fiz esse trabalho, continuo fazendo, tenho os meus contatos não revelados publicamente, e assim como depois eu vi a necessidade dos países muçulmanos, e eu sempre costumo até brincar um pouco com isso. Eu digo, olha, os países comunistas, então eles trabalharam muito com a tortura para os cristãos. Hoje diminuiu bastante, visto a igreja ter uma influência no meio político. Então hoje esses países temem os políticos do exterior e por isso eles já não fazem tanto quanto faziam antes. Mas nós temos os países muçulmanos que ainda são bem radical. E temos visto vários cristãos perderem as suas vidas. Outro dia, ao chegar na porta de um país para entrar, a questão que me fizeram foi essa: o senhor pode até entrar, nós não podemos lhe impedir porque o senhor é um senador, mas eu queria lhe mostrar o jornal de hoje, 10 pastores foram mortos por causa da religião. E eu disse, então, mas se eu não entrar hoje, se eu posso deixar para amanhã? Então eu disse, então logo mais eu estarei voltando, depois de amanhã eu vou na cidade vizinha e estarei voltando quando vocês esquecerem o jornal de hoje. E assim o fizemos. Em algum momento você sentiu um frio na espinha, sentiu medo? Não, graças a Deus eu não sinto isto. A única vez que eu senti um pouquinho dessa sensação foi em um determinado momento, quando a primeira vez que conseguimos adentrar num acampamento dos tuaregs, não é? Que são os homens bomba, são os homens do terrorismo, eles aqui estão refugiados no norte de Burkina Faso, e eles não permitiam a entrada de ninguém. E eu entrei e tomei uma responsabilidade pessoal diante do governo, diante do comandante das fronteiras. E naquele momento, quando eu comecei a falar para eles sobre Jesus, claro, de uma forma bem discreta, porque eu comecei falando para ele sobre o meu profeta, não é? E ele tem o profeta deles, eu tenho o meu profeta. E depois de discutirmos este assunto, e falei como foi que o meu profeta veio ao mundo, e de que forma ele voltou, e como ele foi para o Pai, e fui evangelizando assim. Então, no final de tudo, eu perguntei para eles se eu podia fazer uma oração a Deus. Então eles me permitiram. E nesse momento, quando eu fechei os olhos para orar, nesse momento eu pensei que nunca mais eu iria abrir os olhos, porque eles são realmente terríveis e trazem um medinho muito forte, não é? Inclusive eu fui acompanhado de um outro missionário brasileiro, que é de São Paulo, o pastor Josinaldo, e também de um africano, que é um pastor que nós apoiamos lá em Burkina Faso, que é o pastor Mamadou. Então nós fomos juntos nesse desafio. E naquele momento eu pensei, não vou sair mais daqui. Mas pelo contrário, ao terminar a oração, eles continuaram com bons amigos e até hoje eu continuo fazendo este trabalho entre eles. Agora, pastor, a Assembleia de Deus de Sergipe está em quantos países, quantos missionários, o que ela tem feito com o que é possível fazer? Meu irmão, missionários nossos, enviados por nós, sustentados 100% por nós temos apenas na Suíça, temos na França e Bélgica, Portugal, temos no Chile e temos nos Estados Unidos. Estes são os países que nós temos os missionários enviados. Porém, nós apoiamos a diversos missionários em cada continente, inclusive na Ásia e na Oceania. Sim, nós temos também missionário enviado daqui também para o Timor-Leste, é uma médica. E é um trabalho que também nós mantemos aqui por Sergipe. Com o esforço dos associados. Exatamente. No Chile nós temos já hoje 11 congregações, 11 igrejas no Chile. É um trabalho lindo também. E qual a expectativa de crescimento desse trabalho? Olha, eu creio que quanto mais nós damos oportunidade aos nativos evangelizarem e apoiamos a eles, me parece que o evangelho vai alcançando seus objetivos. E nós continuamos nesta batalha.
e querendo ser assim aquele sustentáculo para os brasileiros que estão em diversas partes do mundo e que dizem: eu não quero voltar porque eu quero fazer a obra de Deus. Muito bem. Eu estou conversando aqui com o pastor Virgínio de Carvalho Neto, presidente da Assembleia de Deus aqui no estado de Sergipe, um homem que você pode estar sentindo aí que tem o coração cheio de amor por missões. Pastor Virgínio, é uma honra conversar com o senhor. Falamos sobre vários temas importantes e eu tenho certeza que você que acompanha esta entrevista está sendo ricamente abençoado, está sendo edificado na sua fé, na sua visão com relação ao reino de Deus. Aliás, conversar com o pastor Virgínio é sempre uma satisfação, porque o senhor transmite para a gente muita fé, segurança e vontade de fazer coisas pelo reino de Deus. Chegamos ao final dessa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para aquele irmão, para aquela irmã, para aquele líder que está acompanhando a nossa entrevista neste momento. Para os meus líderes e os meus colegas de missão, eu só quero deixar os parabéns. Uma palavra de apoio, porque eu sei que aquilo que ainda não foi feito está no coração deles para que seja feito. Porém, nós sabemos as dificuldades que eles enfrentam, mas a vontade conta muito. Então, eu tenho certeza que estes homens de Deus estão todos lutando com um só objetivo e vamos alcançar em nome de Jesus.